Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Notarial e Registral. Sou o professor Roberto e estou acompanhando vocês aqui nessa aula para que a gente começar a falar sobre os cartórios, as serventias de registro de imóveis, tá bom? Então, popularmente falando, é o cartório que mais tem movimentação financeira, De longe, são os cartórios de registro de imóveis. Pessoal, mas o que se faz, como é que trabalha um cartório de registro de imóveis? Antes especificamente da gente falar de um cartório de registro de imóveis, vocês sabem, nós já comentamos isso em aulas passadas, que o sistema brasileiro dos cartórios, das serventias, é um sistema primordialmente público. E o que eu quero dizer com isso? Que as informações que ali estão são de livre e fácil acesso para todo mundo e não precisa nem justificar motivo. Então, quando a gente fala da questão da publicidade dos cartórios, é que o que é levado ali para ser registrado é para dar conhecimento para terceiros. Pouquíssimos são os atos cartorários que são sigilosos. Existem alguns? Existem, tá certo? Então, por exemplo, coloquei aí para vocês o registro de uma criança adotada. Isso vem uma sentença judicial mandando cancelar o registro anterior e fazer um novo registro de nascimento. Esse novo registro é absolutamente igual a qualquer registro de nascimento, certidão de registro que vocês já viram na vida. Não consta nada se a filiação é adotiva ou não. Se a pessoa precisar de uma certidão da adoção que foi feita, aí precisa de autorização judicial, precisa justificar o motivo, então esse é um ato sigiloso. Certo? Mas 95%, nós até já falamos isso em aulas passadas, 95% dos atos cartorários, eles são públicos mesmo. Qualquer pessoa pode ter acesso ao que consta num cartório e sem justificar motivo. Então, a gente sabe que o cartório de registro de imóveis, como qualquer outro cartório, ele preza pela publicidade, ele precisa dar essas informações às pessoas para que principalmente essas pessoas consigam fazer os seus negócios jurídicos na forma da lei e com segurança jurídica. Então, os atos ali existentes são públicos. Vocês podem pedir uma certidão da casa onde eu moro? Pode, certo? Isso é um ato público e por 1000 motivos vocês podem precisar em algum momento da documentação imobiliária de um imóvel de outra pessoa. Vamos falar um caso mais simples? Você quer comprar um imóvel. Como é que você vai saber em que situação que está o imóvel? O João vai me vender. Como é que você sabe que o João é dono? Precisa pedir uma certidão lá no cartório de registro de imóveis. Precisa do João autorizar? Não, certo? É absolutamente público essa informação. Qualquer pessoa que chegar lá e pagar os emolumentos tem acesso a essa informação. Por mais estranho, a gente fala assim, nossa, Roberto, mas isso chega a ser perigoso. Mas precisa ser assim. Então, vocês podem pedir certidão de qualquer imóvel existente nesse país sem justificar motivo. Não precisa justificar motivo, não. Tá bom? E aí, pessoal, outro detalhe. Como é que esses registros públicos são feitos? Pessoal, os registros públicos, os oficiais de registro, eles atestam, todos os registros que eles fazem a partir de um fato, alguma coisa que aconteceu ou de um documento que lhes foi apresentado. Então, por exemplo, quando eu estou falando de nascimento, casamento e morte, há um registro do oficial de justiça realmente certificando que esses fatos aconteceram. O nascimento da criança aconteceu, o casamento da criança aconteceu, do adulto, aconteceu, a morte de alguém aconteceu. Então, são registrados porque o oficial fala o seguinte, olha, eu estou registrando esses fatos que aconteceram, certo? Sobre o nascimento, casamento e morte, Então eu tenho certeza que esses fatos aconteceram porque eu tenho uma certidão a respeito disso. Mas muitos atos cartorários, são registrados a partir de documentos. Vamos pensar numa compra e venda de imóvel que se fez uma escritura pública. O titular do cartório de registro de imóveis, ele não estava lá para ver a negociação entre as partes. O que ele está registrando? Ele está registrando
que lhe foi apresentada uma escritura na forma da lei, feita devidamente por um tabelião, que preenche todos os requisitos legais e que por isso ele está fazendo o registro dessa escritura. Então ele está trabalhando em cima de um documento, certo? Escrituras públicas, documentos particulares, né? Então existem imóveis, né, abaixo de 30 salários mínimos que podem ser negociados sem escritura pública, existem imóveis, né, que são financiados pelo sistema financeiro da habitação, famoso financiamento da Caixa Econômica, né? Isso não tem escritura pública também, é um documento da Caixa que tem força de escritura pública, né? Então, título de crédito, que é um cheque, uma nota promissória, que não foram quitados, aí o titular do cartório de protesto, né, certifica que eles não foram quitados, lançando protesto. Mandados judiciais, chegou uma sentença judicial, o juiz mandou o oficial de cartório, né, cumprir aquela determinação. Então, ele faz o registro a partir de um documento, a sentença judicial. Então, pessoal, o que acontece, né? Existem registros que são feitos dos fatos, dos acontecimentos. Eu estou registrando que o casamento aconteceu, estou registrando que a morte aconteceu, ou estou registrando que documentos me foram apresentados. Então, eles trabalham dessas duas formas aqui, tá bom? E aí vocês sabem também, conforme o tipo de documento, existe uma serventia, existe um cartório especializado. Se eu quero registrar a minha compra do imóvel, eu sei que é lá no cartório de registro de imóveis. Se eu quero registrar o nascimento do meu filho, eu sei que não é no registro de imóveis, nem no registro de títulos e documentos, eu sei que é no registro civil de pessoas naturais. Então, conforme esses documentos, esses fatos, a lei vai separando, né, os serviços prestados em cada serventia. Tá bom? Então, o registro público se faz ou de fato ou de documento. É isso que nós temos. E com relação agora especificamente ao registro de imóveis, pessoal, certo? Especificamente não, mas principalmente, vamos falar assim, né? Porque nossa aula é voltada ao registro de imóveis, então a partir daqui eu não vou me preocupar com os outros cartórios, não. Mas o sistema de registro público imobiliário, né, como a maioria dos outros, né, cartórios, eles trabalham num sistema chamado inscritivo e um sistema chamado transcritivo. As duas formas coexistem nos cartórios, mas qual que é a diferença de um e de outro? Pessoal, quando eu estou falando do registro transcritivo, eu levo o documento para ser registrado lá no cartório de registro de imóveis e o oficial de cartório copia da primeira à última linha. Ele faz a cópia no registro do documento inteirinho, certo? E às vezes, eu vou só dar os conceitos aqui, depois eu explico melhor. Às vezes eu levo lá para o titular do oficial de registro, né? E eu quero fazer o registro de uma escritura de compra e venda. Será que ele precisa copiar da primeira à última linha? Pessoal, compra e venda, todo mundo sabe como é que funciona. Compra e venda tem uma legislação que, se tem a escritura ali, a legislação foi respeitada. Eu preciso colocar no registro, né, todos os detalhezinhos de um contrato de compra e venda, ou eu basta colocar o principal? Quem comprou, quem vendeu, qual que é o preço que comprou, qual que é o preço que vendeu, teve condições que não teve, qual que é a descrição do imóvel, só o essencial, porque eu tendo esses dados e sabendo que é uma compra e venda, eu sei o que é que aconteceu. Então, nesse sistema, né, que são atos muito comuns, certo? Que eu só quero saber qual que foi o imóvel, preço, condições, nada mais do que isso. Os cartórios trabalham com um chamado sistema de registro inscritivo. Então eles pegam, né, eles falam, a gente faz o registro do extrato das informações. O que quer dizer isso, extrato? É o resumão. Então eles pegam uma escritura de compra e venda e falam assim, quem comprou? Roberto. Roberto comprou de quem? Quem que é o vendedor? A qualificação deles, qual que foi o preço, condições de pagamento, qual que foi o objeto da venda, foram pagos os impostos e acabou. Ah, mas e a compra e venda? Compra e venda está na lei. Eu não preciso ficar copiando isso. O contrato de compra e venda é tudo igual. Então, para que ficar copiando? Às vezes as pessoas levam, por exemplo, um contrato de locação de imóveis para registrar no cartório. Precisa copiar do primeiro ao último artigo?
a maioria das informações ali nem tem interesse para serem registradas. Então, eu vou querer saber quem que é o locador, o locatário, né? Qual que é o prazo da locação, e pouca coisa mais do que isso. Então, ficar copiando o documento inteirinho é muita coisa. Então, os cartórios trabalham com esses sistemas inscritivos aqui, onde eles só tiram as informações principais. Se você depois, se um usuário chegar lá e falar assim, olha, eu queria saber sobre a compra e venda que o Roberto fez, ele sabe falar tudo. Ele sabe falar quem comprou, quem vendeu, preço, condições, qual que foi o imóvel, se os impostos foram pagos. E se tiver alguma dúvida sobre contrato de compra e venda, isso está na lei, né? O oficial esclarece ali no balcão, mas se não esclarecer, está na lei. Isso tanto faz se estava no registro ou se não estava, isso é de lei. Então, gente, registro transcritivo, copia da primeira à última linha. Registro inscritivo, só o essencial. As informações que mudam de um contrato para outro. Os cartórios, gente, trabalham com os dois sistemas, tá bom? Não pensa que um é mais moderno, o outro foi abandonado. Aqui não aconteceu isso, não. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato, né, que é atípico, né, não é um contrato padrão, se eu criei um tipo de contrato que ainda não está regulamentado em lei, aí o que eu vou fazer? Aí o titular do cartório vai copiar o contrato inteirinho. Ó, esse aqui é um tipo de contrato, né, que não está ainda regulamentado em lei, certo? Então, eu vou copiar inteiro, porque se alguém precisar de informações, vai ter o documento na íntegra. Perfeito. Agora, os tais contratos típicos, né? Que é isso? Aqueles contratos que estão na lei, que todo mundo sabe como é que funciona, que não muda de um contrato para outro. Você pega 300 contratos de compra e venda, gente, é tudo um vendedor vendendo para o comprador, né? Tudo igual. Então, que a propriedade sempre vai ser transferida pelo registro. Então, tem coisas que são tudo iguais, você precisa copiar. Então, esses contratos, né, que estão regulamentados em lei, que a gente chama de contratos típicos, esse simplesmente o oficial do registro pega só as informações principais. São chamados, então, de um sistema de registros inscritivo, tá bom? Transcrição total, inscrição parcial. Guardem essa informação, que aí vocês não erram nunca. Com relação aos sistemas transcritivos, né, que, só lembrando, os cartórios ainda trabalham com ele, mas os cartórios hoje dão preferência para os registros inscritivos. Registro transcritivo só quando não é um negócio que está regulamentado em lei, porque aí eu não sei que tipo de dúvida que pode gerar no futuro. Esse sistema transcritivo, que hoje não é a regra, ele era a regra até o ano de 1973. Quando surgiu a nossa lei, né, que é a lei que nós temos até hoje, a lei dos registros públicos, aí então a lei dos registros públicos falou, não precisa ficar mais copiando tudo, basta você registrar o essencial quando for, né, contratos típicos, e aí então essa lei transformou os registros inscritivos em regra. Mas repito, gente, não é que o registro transcritivo está esquecido, abandonado. Os cartórios ainda trabalham com ele, tá bom? Beleza, então. Então, dando prosseguimento aqui, né? Lembra, os cartórios trabalham com os dois sistemas, e aqui eu fiz essa observação. Alguns atos ainda precisam ser transcritos, e outros, além de transcritos, são escritos também. Então, aí é um estudo muito mais aprofundado da lei, que não é interessante para vocês, não, tá certo? O que é interessante para nós é só saber que esses dois sistemas coexistem, certinho? Esses estudos mais aprofundados, eles são feitos mais para quem vai trabalhar dentro de um cartório, vai prestar um concurso para cartório. Não é muito para nós, não, tá bom? Então, só para dar um exemplo para vocês, de atos assim, é quando você cria um bem de família voluntário. O que é o bem de família? Né? Bem de família, nós até vamos estudar isso na aula da semana que vem. Mas bem de família é aquele bem que não pode ser penhorado por dívidas. Né? Então, por exemplo, todo imóvel, o imóvel que a gente tem, né, ele em regra já não é penhorável por dívidas. Né? São pouquíssimas as dívidas que podem penhorar o imóvel que a gente mora.
Mas vamos supor, né, que tem um pai de família, que tenha um patrimônio muito maior, e ele queria tornar impenhorável não só a casa que ele mora, mas outros bens, até 1/3 do patrimônio total dele. Aí ele pode chegar no cartório e constituir esse bem de família voluntário. E essa constituição do bem de família, a lei manda, fala assim, olha, registrador, você vai copiar. Da primeira à última linha, você vai transcrever e em outro livro você vai inscrever. Então, essa questão do bem de família voluntário, ela precisa ainda desse sistema transcritivo também. Mas eu vou deixar isso para a gente conversar na aula da semana que vem, tá bom? Então, continuando aqui, né? Só mostrando para vocês o artigo da lei, que fala assim, ó, o oficial de registro, né? Transcreverá a escritura, vai copiar da primeira à última linha integralmente no livro 3 e depois faz a inscrição lá na matrícula, tá certo? Então, o cartório tem o documento completo e tem também a inscrição, se eu precisar só das principais informações, tá bom? Até 1973, pessoal, como eu falei para vocês, esses registros transcritivos eram a regra. E como é que eles eram organizados? Olha como é que foi, era um negócio assim que não ia funcionar mesmo. Pessoal, imagina um livro de 1000 páginas, bem grosso mesmo, um livro de 1000 páginas. Aí você abria esse livro e alguém apresentava um registro lá de uma escritura de compra e venda. O João vendeu para Maria a rua A, número 100, pelo valor de tal, e aí você fez aquela cópia do documento inteirinho, folha 1. Beleza. Depois você abriu a folha 2 e você fez a cópia inteirinho do documento do Pedro vendendo para o Eustáquio, lá da rua D, número 330. Depois você abriu a terceira folha e fez o registro da primeira à última linha do contrato de compra e venda do Paulo vendendo para Regina, lá na rua H, número 450. Depois você abriu a folha 4 e copiou o documento inteirinho da compra e venda que o Manuel vendeu o imóvel para o Felipe da rua X, número 1330. E aí chegava, né, um pedido para você registrar a compra e venda que a Maria estava fazendo para a Margarida da rua A, número 100. Gente, para fazer o registro da número A, eu tenho uma lembrança que eu já fiz esse registro desse imóvel. E aí o que o registrador tinha que fazer? Tinha que voltar no livro, desde lá do começo, para tentar achar quem foi a última pessoa que comprou o imóvel da rua A. E ele falou assim, aqui ó, a folha 1, a rua A foi a Maria que tinha comprado. E aí ele volta no documento atual para ver se é a Maria que está vendendo, porque ela é a dona e a Maria que está vendendo a Margarida. Mas eu estou falando, dei um exemplo aqui de 5 folhas. Pessoal, eu estou falando de livros e livros cartorários com 100, 500, 1000 páginas cada um. Como é que ia fazer o registrador, certo? Para achar naquele monte de livro aonde é que ele tinha registrado a última vez o imóvel da rua A. Entende como é que é um negócio extremamente sujeito a falhas, certo? Mas era assim que eram organizados os imóveis pelo registro transcritivo. Então, como eu disse para vocês, até 1973 era assim. E aí surgiu em 1973 a nova lei dos registros, né? A Lei 6.015 de 73, que falou assim, quer saber? Vamos mudar esse sistema. Vamos organizar assim, mas não, porque não vai funcionar. Você já imaginou uma cidade como São Paulo? Quantos livros eu teria que olhar para trás para saber, né, como é que era o histórico desse imóvel? Você está ficando doido. Certo? Eram meses para você fazer o cadastro do imóvel. E aí, em 1973, o legislador falou assim, gente, vamos mudar isso. Isso não funciona. Vamos transformar isso, né, o registro inscritivo, para ficar menos informações no cartório, para que conste no cartório só o que realmente precisamos, e outra, né, que é usado para contratos típicos, né? E esses contratos típicos, só para eu mostrar aqui, aprofundar um pouquinho, né, são figuras, pessoal, como as que estão lá no artigo 1225 do Código Civil. Então, o que é registrado? Você só pega o principal, porque os atos são todos os mesmos. Todas as questões envolvendo propriedade,
direito de superfície, certo? Eu vou explicar o que é superfície na aula que vem. Servidões, usufruto, direito de uso, habitação, direito de propriedade comprador, certo? Penhor, hipoteca, anticrese, concessão de uso especial quando se envolve bens públicos, direito de laje, o direito de posse para União, Estado e município. Esses contratos aqui, pessoal, todo mundo faz todo dia e é tudo igual. Fica mudando só o nome, o preço e tudo mais, então não precisa copiar, certo? Você pega só lá, você recebeu uma escritura de compra e venda, quem vendeu, para quem, por quanto pagou, foi à vista, foi a prazo, teve financiamento, não teve, alguma condição especial, pronto, acabou. Né? Porque compra e venda é tudo igual. Então, esses contratos típicos, né, são os contratos que a gente fala que envolvem direitos reais, por isso que lá nos cursos de direito tem uma matéria chamada Direitos Reais, onde eles estudam todas essas figuras aqui, tá certo? Então, você pega esses contratos e pega só o essencial, coloca só o essencial, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, você sabe explicar. Ah, mas o que consta que o Roberto comprou da Joana? Uma compra e venda. Mas como é que foi essa compra e venda? Você sabe explicar, está na lei. Então, contratos que envolvem direitos reais, eles são registrados pelo sistema inscritivo, só os dados principais. Também, pessoal, deixa eu mudar aqui, contratos particulares, né? Quando eu quero que um contrato particular seja de conhecimento de terceiros, né? A gente fala para dar eficácia real, então a gente faz o registro. Talvez eu vou comentar sobre isso na aula que vem. A figura do penhor rural, as restrições ambientais. O imóvel não pode... você vai comprar um terreno, você pega lá a certidão do terreno e consta lá uma restrição. Não pode construir em mais do que 50% do imóvel. 50% do imóvel tem que deixar na natureza mesmo, que é a área de reserva ambiental. Então, consta isso lá na matrícula. E, para falar mais, o STJ falou que você pode registrar tudo o que, embora não seja obrigatório, seja importante que as pessoas saibam sobre um imóvel. Tudo isso cabe o registro lá, tá bom? Então, o registro é para dar o máximo de informações sobre um imóvel para a comunidade, certo? Então, cabe quase tudo lá, quase tudo. Tem algumas coisas que não cabem não, tá bom? E outra coisa, esse sistema, lembra que eu falei que era o sistema anterior e agora a gente chegou de transcrição e agora a gente passou para o sistema inscritivo? O que foi a grande mudança? Criou-se, pessoal, um sistema de matrículas. Sabe o que é a tal da matrícula? É a mesma coisa que o CPF é para nós. Nós temos um número para o governo. Os imóveis têm um número também de cadastro. Essa é talvez a informação mais importante que o imóvel pode ter para um cartório de registro de imóveis. Por isso que quando você pega uma escritura, quando você pega uma certidão de registro, esses dados vêm sempre em destaque. Você olha lá, está sempre aqui, ó, aqui nós temos uma certidão de registro de imóveis. Qual que é a primeira informação que ele te dá depois que o nome do cartório? Qual que é a matrícula do imóvel que nós estamos tratando? E aí, pessoal, com base nesse número de matrícula, tudo que envolver esse imóvel vai estar registrado ou averbado aqui. Então, você hoje quer uma informação sobre um imóvel, não precisa ficar olhando livros anteriores, não. Tá certo? Ah, mas quem comprou de quem, com condições, quem vendeu para ele, qual que é o histórico? Antes tinha que passar por uns 20 livros para chegar a essa informação. Agora é um lugar só. Você pega na matrícula aqui, ó, você tem todo o histórico desse imóvel desde que ele foi desmembrado de uma fazenda, certo? Então sempre era uma fazenda que foi loteada, foi desmembrada e aí surgiram os lotes que nós trabalhamos hoje. Então tá aí a matrícula, né, que fica no livro 2, que é o livro mais importante do cartório de registro de imóveis, tá certo? É o livro 2 de registro geral, é onde tem as matrículas dos imóveis aqui, tá bom? Então, pessoal, já chegando aqui ao finalzinho da aula, sistema transcritivo copiava tudo, era a regra até 1973, e agora nós mudamos para um sistema inscritivo que põe só os dados necessários, certo? Então, tá lá, esse é o sistema principal que nós tivemos hoje.
E aí, pessoal, a questão é o seguinte, todos os imóveis hoje, né, já têm as suas matrículas? Todos os imóveis hoje já estão no sistema inscritivo? Resposta não. Se você tem um imóvel na sua família, se você conhece algum imóvel que a última vez que ele foi negociado foi de 1972 para trás, ele não tem matrícula. Pode até ser que ele tenha, certo? Pode até ser que ele tenha, porque a lei autorizou os oficiais de cartório a abrir de ofício essas matrículas. Então, se o titular quisesse do cartório, se ele quisesse, não era obrigado, se ele quisesse, ele poderia pegar um registro que era transcritivo, que não tinha matrícula, e abrir uma matrícula para esse imóvel. Mas nem todos os cartórios fizeram isso, não. Então, pode acontecer de a gente ir a um cartório de registro de imóveis, né, dos nossos avós. Nossos avós morreram, preciso fazer inventário. E chega lá e fala assim, esse imóvel seu não tem matrícula. Aí não precisa desesperar, não. Fala assim, nossa, então não tem documentação? Tem documentação, só não tem matrícula. Isso quer dizer o quê? Que agora que a gente vai fazer esse inventário e tudo mais, o primeiro documento que chegar no cartório envolvendo esse imóvel do avô, a primeira coisa que o oficial do cartório vai fazer é abrir uma matrícula para ele, é dar um CPF para esse imóvel. Então, até 1972, a gente pode encontrar imóveis que ainda até hoje não tenham matrícula. Mas o primeiro ato que for praticado, o cartorário vai abrir a matrícula desse imóvel. Então, é o que está aqui. Ó. Depois de 1973, a primeira vez que alguém pediu alguma coisa sobre esse imóvel, o oficial abriu essa matrícula lá. Tá bom? Então, fica assim, ó, vocês estão vendo aqui, ó, registro anterior, transcrição número tal, fica assim lá no cartório. Então, porque não tem uma matrícula. Na hora que tiver matrícula, aí esse registro anterior vai constar o número de uma matrícula, ou até continua até a transcrição, mas pelo menos vai constar o número da matrícula, tá certo? Aqui. Inclusive aqui, ó, pra vocês verem aqui, abertura da matrícula, protocolo número tal, em razão do primeiro registro, tá certo? Em 2020. Esse caso aqui, esse exemplo aqui é até melhor, tá certo? Vocês estão vendo aí que em 2020 alguém pediu alguma coisa nesse imóvel e aí o oficial abriu a matrícula em 2020. Mas de 73 até 2020 ele ficou sem matrícula aqui, certo? Então, isso facilita a vida do cartorário de não precisar ficar buscando naqueles livros todos lá. Certinho? Pessoal, vou encerrando por aqui, a aula já ficou até longa, mas muito obrigado aí pela atenção de vocês.